Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a proposta nietzschiana de uma educação de si mesmo, né? Que é essencialmente subversiva na medida em que pretende ser uma educação contra o seu tempo. O ensino da filosofia desempenha um papel central, mas não o ensino sistematizado da filosofia, sim o ensino da filosofia como um exercício, como experiência filosófica, com essa visão perspectiva da história da filosofia. Nesse contexto, a prática da filosofia, que deve ser feita a partir de um modelo, uma vez mais, remetemos o leitor ao belo texto de Nietzsche, já citado aqui, o Schopenhauer, educador, nos escritos sobre educação. E é exatamente o aprendizado da construção de um pensamento próprio, fator determinante para a singularização e a formação de um cidadão ativo. Como já trabalhamos em capítulos anteriores, é preciso um começo para filosofar. Mas para começar é preciso um ponto de partida, o que Nietzsche apresenta como sendo o modelo. O modelo a ser superado, um ponto de partida que permita que haja uma caminhada. Em nossa proposta para o ensino ativo de filosofia, o ponto de partida é um tema que deve ser devidamente problematizado. Mas encontramos na história filósofos que se depararam com problemas similares e que criaram conceitos para enfrentar tais problemas. Esses conceitos podem servir como ferramentas para o nosso próprio pensamento e, por isso, devem ser conhecidos. Não porque a história da filosofia se justifique por si mesma, mas porque o já pensado pelos filósofos serve de matéria de nosso próprio pensamento. Ponto de partida que pode disparar nosso começo e alimentar nossa trajetória de pensamento. Deste modo, o que escolher da história da filosofia dependerá sempre do tema que estivermos trabalhando. Apenas um exemplo que talvez ajude a esclarecer o que estamos afirmando, né? Podemos, por exemplo, estar tratando de problemas da ética. O que são os valores? Como tomamos decisões e com base em que agimos? Para sensibilizar os estudantes em torno destas questões, poderíamos, por exemplo, partir da sequência inicial do filme Minority Report, A Nova Lei, né? O filme de Steven Spielberg, da Fox, né? O filme foi baseado em um conto do mesmo nome, escrito por Philip K. Dick. Uma sequência de mais ou menos 20 minutos mostra aquilo que será a tônica do filme. Em um futuro impreciso, a polícia de Washington dispõe de 3 pré-cognitivos, capazes de prever os crimes que acontecerão e, com base nessas previsões, a polícia é capaz de agir e prender o criminoso antes de cometer o crime. A questão que se impõe é: podemos ser culpados por um ato que não chegamos a cometer ao sermos impedidos antes? Será? Após desenvolver uma problematização do tema com os alunos motivados pelo filme, pode ser usar o filme todo ou apenas a sequência inicial. Podemos recorrer a produções da história da filosofia que nos deem elementos para pensar a questão. Podemos buscar trechos da Ética Nicômaco de Aristóteles que marcam uma determinada posição. As ações humanas visam a felicidade. Podemos recorrer a Kant e explorar a ideia moderna de uma ética do dever, deontológica, né? E podemos, por fim, tomar trechos da conferência de Sartre, o existencialismo é o humanismo, o mesmo de O Ser e o Nada, para analisar as afirmações de que o valor de uma ação só pode ser definido a posteriori. Neste exemplo, recorremos a 3 filósofos, um antigo, um moderno e um contemporâneo, buscando seus próprios textos, ao menos trechos deles, né? Mas o recurso a eles justifica-se pelo tema e pelo problema que está sendo investigado. Cada um deles, à sua maneira e no seu tempo, pensou este problema e produziu conceitos para enfrentá-lo. Esses conceitos servem de ferramentas para o nosso próprio enfrentamento do tema e do problema, instigando cada estudante a que ele mesmo faça o seu movimento de pensamento, sua experiência de enfrentar filosoficamente um problema. Pensamos ser isto que nos possibilita uma abordagem temática da filosofia centrada em problemas, né? A noção de que a filosofia é necessariamente algo voltado para a vida, para o cotidiano, para pensar aquilo que nos incomoda diretamente, para fazer com que vivamos melhor. Numa palavra, uma filosofia da imanência, como propugnou Deleuze. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.